Opa! Sâmera chegando, Joyce Cabral, Rose querida, ontem estivemos com o Flávio, Sônia, boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos ter também uma pessoa muito querida, que é a Fernanda Matos. Tenho certeza que vocês vão adorar o nosso bate-papo, vai ser bem bacana, bastante rico, bastante rico. E como é que vocês estão? Espero que estejam todo mundo bem, passando aí por esse momento que tem hora que dá um alto, tem hora que dá um baixo, mas a gente vai se fortalecendo junto. Junto a gente é bem mais forte. Isso é que é importante, a gente está junto aqui. Esperando a Fernanda chegar. Ela deve estar vindo por aí. O pessoal chegando. Oi, oi. Pessoal, vamos no aviãozinho, clicar no aviãozinho e chamar, passar a chamada da live para todo mundo e vão apertar os coraçõezinhos aí, ó, que ajuda muito. Que aí o pessoal vai chamando, eles chamam mais. Daniel Lucas, como você tá, meu querido? Como é que tá esse coração aí? Você tá bem? Espero que esteja bem, viu? Vamos apertar os coraçõezinhos. Isso aí, muito bom. Cadê a nossa convidada, Fernanda Matos? Cadê você, Fernandinha? Cadê esse pessoal? Tá chegando, todo mundo chegando. Ontem deu uma repercussão bem legal a live do Flávio, né, pessoal? Conteúdo bem bacana, ele trouxe muitas informações com relação ao Practitioner, ao Master, agregou muito, o pessoal elogiou muito, foi muito legal. E ele também ficou muito feliz, e eu fico feliz de ver que a gente está conseguindo de alguma forma contribuir nesse momento tão adverso que a gente está passando aí. Vamos lá, cadê a minha convidada? Cadê ela? Opa, vamos chamar ela aqui. Vamos lá. Já chamei a Fernanda. Olha ela aí chegando. Oi, Fernanda! Boa noite! Boa noite! Tudo bem? Tudo ótimo. Tô pedindo o pessoal para avisar aí na setinha, chamar a galera. Se você quiser chamar o pessoal. Tô chamando aqui, ó. Vou chamar também aqui um pouquinho. Vamos lá. Vamos chamar aqui o pessoal. Vamos colocar coraçãozinho também. Tudo. Tudo que a gente tem direito, que o nosso papo vai ser muito legal hoje. Oi, oi. Bom te ver, irmã. Muito tempo sem ver família, né? É fogo, né? Pelo menos a gente se fala por aqui. É. Vamos lá, tô mandando aqui para uma galera. Foi para bastante gente. Chamei bastante gente aí. Bom, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live, no nosso projeto de o que a PNL pode fazer por você. Nós resolvemos escolher esse horário, né, 21 e 29, que é o horário que todo mundo já sabe, que é aquele horário de chegada lá do DL, e trazendo aqui convidados para contar para a gente como é que foi essa mudança, essa entrada na PNL, as descobertas que tiveram, os ganhos que tiveram, e se realmente tem essa mudança toda no final de semana, né? Mas muito mais do que isso, o que despertou para essa busca do autoconhecimento e como é que está essa estrada depois desse momento, como é que está a sua vida pessoal, como é que está a sua vida profissional com esses recursos que a gente conquistou através da PNL. Então essa é a nossa proposta. Hoje a nossa convidada é a Fernanda Matos,
uma querida que tem bastante história para contar. É. Sempre do lado da gente, sempre junto com a gente, sempre fazendo aquela brincadeira lá muito gostosa na reunião de segunda-feira. Estou sentindo muita falta daquela reunião. Mas, Fernanda, seja Também, muito Cris. bem-vinda. Conta pra gente aí, se apresenta e conta pra gente como é que foi esse início da sua estrada aí na PNL, que eu sei que ele é muito longo e que você não parou mais. É, não parei mais mesmo. Gente, boa noite. Meu nome é Fernanda Matos. Eu sou empresária do ramo de saúde, sou enfermeira, trabalho com isso há 17 anos já. E sou mãe, né? Mãe de 5 filhos lindos, maravilhosos, avó de uma netinha. A avó Ela, é aquelas andando de bicicleta, né? É verdade. da minha filha do coração. Todo mundo fala, começa a fazer conta, não bate, né? Mas é porque é da minha filha do coração. Da Paulinha também fez DL, né? É verdade. Então, assim, família toda, né? Então, A assim, Dani aí. Dani linda, beijo pra todo mundo. A Paulinha entrou, acabei de falar da É. Maria. Então, assim, para mim é muito fácil falar sobre programação neurolinguística, sobre DL, sobre o que ele faz na vida das pessoas, porque é bem natural, né? Primeiro eu conheci DL através dessa pessoa que está aí em cima, né? Desse lado aí, de vocês, da Cris. Eu estava com uma viagem marcada para o Uruguai, e hoje a gente estava se falando, eu falei assim, foi para onde mesmo? Ela lembra até a viagem que eu Lembro. cancelei, é tão assim, né? Então, assim, eu estava com uma viagem marcada e ela veio falar comigo através da indicação da Cissa, uma querida também, que foi até minha madrinha de DL, né? E Verdade. aí, e aí ela me convidou e aí falou, Fernanda, se você não for nesse, eu não vou ser sua madrinha. Eu disse, não, mas eu quero que você seja minha madrinha. E aí fui pro DL, desmarquei a viagem e viajei, né? Viajei de uma outra Viajou forma. pra dentro. Viajei, viajei, aí você vê, né, DL, desenvolvimento e liderança, né? E você pensa, eu vou fazer um curso, né? Um curso, todo mundo acha que é um curso, né? E aí que você vai trabalhar a parte de trabalho, né? Vai aprender a trabalhar, a ser líder. E sim, faz parte, mas é muito mais que isso, né, Cris? Então, eu comecei essa jornada, né? O mosquitinho que a gente fala que pica a gente, o meu começou também com DL, que assim, foi realmente um divisor de águas na minha vida. Não é mentira, não é clichê, mas é isso aí mesmo que a gente fala, porque foi muito importante para mim, para eu me conhecer mais como pessoa, entender. Deu uma travadinha, Fernanda. Travou. Deixa eu ver se é o meu ou se é o seu. Opa, Fernanda, Fernanda saiu, vou chamá-la de novo. É, o meu voltou. Ela não tá nem aparecendo aqui. É. Opa, vou procurar ela aqui. Ah, apareceu. Vamos lá. Agora vai. É. Opa! Pronto, foi? Voltou, voltou. Botei aqui. Peraí, que minha assistência técnica, Paulinha. Oi, Cris. Oi, Tá tudo Paulinha. certo? A assistente tá certinho, né? Cadê seu 3G? Aqui. Tá certinho, agora tá Botei. funcionando. Só chegar um pouco mais Certinho. perto por causa do som, Ok. que o som que tá um pouquinho ruim. Você Tá falou ótimo. Tá me até, ouvindo? você falou até o divisor de águas. Depois Então, travou. para mim foi realmente assim um divisor de águas para mim enquanto pessoa e enquanto profissional também, sabe? Em relação a como você vê as pessoas, como eu vi a minha família, como a gente vê também os colaboradores da empresa, né, que eu trabalho, em que eu sou diretora. Opa, travou de novo.
Travou. Voltou. Você está usando, Fernanda? Você está usando Tirei o do Wi-Fi? Wi-Fi, tirei o Ah, tá. Wi-Fi. Tirei o Eu Wi-Fi, fiz isso tirei o também. Foi Wi-Fi. melhor. Tá ótimo. Melhorou então. Agora vai. Então, assim, para mim teve essa mudança bem legal para mim, que foi na questão da minha vida pessoal, que reflete, né, gente? Nós somos pessoas, né? Então, se você tem algo que reflete na sua vida pessoal, isso vai para o seu profissional muito forte, né? E eu sempre fui uma pessoa de uma opinião muito forte, de querer tudo para a hora e de cobrar muita produtividade. E eu comecei a entender como a gente pode fazer isso de uma forma diferente, né? Então, isso para mim foi realmente o DL deu esse start. E fiz há 4 anos DL, né? 4 anos e pouco, foi o 189 que eu fiz em 2016. E A turma depois cheia, comecei a né? fazer turma, acho que foram 100 pessoas, né? 98, uma coisa assim. E 99. 99. A minha turma foi uma coisa de louco, né? Os que já fizeram DL sabem quanto isso é bom, né? Mas foi uma turma maravilhosa. Hoje eu fui lá e coloquei no grupo da minha turma, dizendo, gente, ó, hoje vai ter live com a Cris, né? E aí, assim, foi uma turma gigante. E depois disso eu não parei mais. Não parei mais, e aí vira aquela coisa, né? De você querer trazer as pessoas que você ama para essa mesma conexão, que você quer conversar, você quer se conectar, né? Você se sente um pouco muito mexido e quer se conectar com as pessoas que você mais ama, porque você quer que eles provem disso também, né? Então, você fica querendo meio que trazer, converter, né? Poxa, é tão bom, então eu tenho que passar para você também. E aí comecei, né? O Igor fez, a Paulinha, a Lorena, meus filhos que têm idade para fazer, vai fazendo, né, Cris? Você já sabe até quando está chegando a hora, a gente já vai mandando. E trouxe também a minha liderança da empresa, né, da empresa que eu trabalho, assim, muitas pessoas fizeram, né, deles em momentos diferentes, né, em treinamentos diferentes, eles foram fazendo até que a gente, toda a liderança basicamente da empresa e outras pessoas que não são da liderança também, vendo a mudança das pessoas, isso que é engraçado, né, pessoas que no início a gente começou a querer fazer por liderança, a gente convidou a Cris conversou comigo, né, Cris? Aí eu falei, Foi. Cris, vamos lá na empresa? Aí a Cris foi lá na empresa, né, Cris? Falei, Cris, vamos lá, queria que você falasse do DL. Mas, Fernanda, vamos lá falar do DL. Reunimos todo mundo na sala de treinamento, né? E aí, na sala de treinamento, a Cris foi e começou a falar sobre o curso. E todo mundo já levantando a mão, eu quero, não, porque que eles viram, né, que eu tinha feito, e outras pessoas também já tinham feito, muita gente. Não só da liderança, mas também da base da empresa fizeram. E, assim, amaram, né? A galera boa. Eu lembro, Fernanda, que você me contou um detalhe que sempre me chamou muita atenção. Que você sempre foi uma pessoa que mostrou pra gente muita alegria. Né? Você vai pra lá, você consegue contagiar todo mundo. E você falou que você não estava assim antes de fazer o DL. Não, Você estava diferente. Fala não. pra gente essa história aí, como é que foi essa mudança? Eu tive. Eu perdi minha mãe em 2014, né? Finalzinho de 2014. Isso mexeu muito comigo, né? Eu sou enfermeira e ela faleceu no hospital, no leito, no mesmo CTI em que eu atuava fazendo estágio, né? Formação de faculdade, e a gente trabalhando. E aquilo mexeu muito comigo. Eu não tinha muito uma aceitação e isso me endureceu bastante em relação a tudo, né? Eu era muito dura com ela, eu cobrava muito dela tudo, então né, era uma forma de amor assim que eu tinha que, mãe, é assim, enfim, e eu fazia isso com as pessoas também no geral, né? E o DL ele trouxe para mim, primeiro que de certa forma uma calmaria no meu coração em relação ao meu dever cumprido como filha, isso assim foi uma coisa maravilhosa, me encontrei e como mãe também, enfim, e também me trouxe a entender que eu não precisava ser todo o tempo aquela Fernanda brava, que eu era mais brava, né? Ninguém acredita hoje, É. quem me conhece agora, ninguém acredita. Se alguém estiver aí já sabe que eu era muito brava, né? Muito assim, muito tubarão, né? Então estava ali o tempo todo cobrando produção. E aí eu meio que mudei, fui me adaptando e a programação neurolinguística aos poucos, quando eu fui trabalhando não só com DL, mas com outros cursos que eu tive oportunidade, outros treinamentos que eu tive oportunidade de fazer, eu consegui entender que eu poderia me moldar, né? Me moldar de maneiras diferentes para momentos diferentes. E entender também
no momento que eu tenho que ser mais séria, no momento que eu tenho que ser, que eu posso ser mais descontraída, né? Pessoas que trabalham comigo me vêem numa reunião, se ela me vê no DL, ela fala assim, gente, o que a Fernanda está fazendo aqui desse jeito, né? Então, assim, então, graças a Deus que tem o Facebook que já dá uma atualizada, né? Então já vê que a gente, né, fica meio louco lá, então tá tudo certo. E como é que foi essa estrutura da PNL, do autoconhecimento, que eu sei que você fez outros cursos também, dentro da sua vida profissional, Fernanda? Como é que isso agregou? O que você acha que vale a pena dentro de tudo isso aí, desse crescimento? Minha irmã tá colocando aqui, ó, é verdade mesmo, meu povo. Me conhece desde que eu nasci, né? Então nem dá pra mentir aqui. Nem dá. Nem dá, nem pode, né, gente? Não perde a graça. Então, eu fiz o DL, né, como eu falei, foi uma experiência maravilhosa, e aí você começa a querer, você já sai querendo fazer mais coisa, né? Você fica meio doido por mais, sedento demais, e é uma coisa assim, e é muito interessante porque isso é evolução. A evolução nunca acaba, nunca para, né? A gente busca cada dia mais a gente evoluir, querer fazer mais coisas, e daí eu comecei a fazer outros treinamentos e que cada um é específico para um certo tipo de situação. E eu fui utilizando isso muito, aplicando dentro do meu trabalho as ferramentas de PNL. Hoje, por exemplo, lá no nosso trabalho, a gente tem um produto, né, que a gente faz na nossa empresa, até faço palestras sobre liderança, que é a nossa ambiência. Hoje eu não participo tão mais, porque ela acontece segunda-feira de manhã, nem sempre eu consigo estar na empresa nesse horário, mas é tão legal que hoje o líder da empresa, né, o Igor, que está lá junto, fez DEB também, ele já sabe como conduzir e eles fazem, já é automático, né? Então, a gente entendeu que a gente tem que fazer um estado ali de empatia, de um se colocar no lugar do outro realmente, da gente ter aquela equipe unida, de mudar. Então, a gente começou a fazer esse tipo de trabalho dentro da empresa. As avaliações de desempenho, por exemplo, né? As pessoas falam muito sobre isso. Avaliação de desempenho, você tem que ir lá e falar para a pessoa o que ela tem de ruim que ela tem que melhorar. Então, isso a gente continua fazendo, só que não dessa mesma forma, né? Então, você consegue aí entender como a pessoa vai se sentir. Você quer sair de uma avaliação de desempenho como? Arrasado? Não, eu não quero que uma pessoa saia de uma avaliação de desempenho nossa arrasada. A gente quer que ela saia edificada e com gás. Então, a gente utilizou de algumas ferramentas que eu fui trazendo, né, de mercado, dos cursos, dos treinamentos que a gente foi fazendo para entender como que esse nosso cliente, né, nosso cliente interno, nosso profissional, ele gostaria de ser tratado. Então, a gente está cuidando dele como ele gostaria de ser cuidado. Então, a gente faz a avaliação de desempenho de uma forma diferente, a gente aplica algumas ferramentas diferentes, a gente não coloca, por exemplo, lá, eu trago isso muito próximo, eu era mais distanciada no sentido da pessoa no meu trabalho, eu me distanciava muito profissional, eu era muito profissional pessoa. Hoje eu era muito próxima e junto da minha equipe em querer fazer tudo, dominadora. Então hoje eu consigo me envolver com eles, estar comprometida com eles e estar trabalhando junto com eles nas dificuldades. Eu consigo entender um pouco que, assim, eu antes de eu ter um profissional, o Igor, ele é um ser humano e de que maneira eu tenho que atender as expectativas dele para que ele trabalhe de uma forma diferente. Entender um pouco disso, né? Mais humano, né? A coisa fica mais humana, né? Mais humana, né? Eu digo eu digo, né, Fernanda, que a PNL tem muito isso, né? O respeito pela história de cada um. Ao mesmo tempo que a gente respeita um mapa do outro, a gente não vai por isso deixar de estar, né? Vamos deixar de estar cobrando e solicitando aquilo que a pessoa tem que ampliar e melhorar. Mas também investir no funcionário, né? Eu vi muito isso em você. Você também acreditou neles. Você viu através do próprio daquilo que você adquiriu no seu treinamento que você poderia ajudá-los. Isso foi uma coisa muito legal. A gente via isso, a sua ligação. Ao mesmo tempo que você tinha aquela separação, você tinha essa proximidade, né? Muito legal. Agora me conta um pouquinho como é que foi para você o Águia Real, que você fez o Águia Real naquela turma também lotada, não foi? Sempre, né? Acho que eu escolho os momentos, né?
Então, assim, o Águia Real eu fiz uma turma grande também, logo depois, e ele serviu para poder mostrar que a gente pode tudo, né? É engraçado, a gente consegue. Até o DL também faz um pouco disso, mas o Águia Real ele é muito forte, né? Em você entender que você. Tudo que você te limita pode não estar aqui dentro, né? E você, se você conseguir ressignificar, né? E, enfim, fazer o que você precisa, mudar as suas crenças que te limitam para crenças possibilitadoras, se você você trabalhar da forma correta, você consegue, né? Então, o impossível está logo ali, né? Você andar no fogo é o mínimo. Então, a gente. Então, assim, eu falei, meu Deus, que maluquice, eu vim aqui, tô assinando esse papel. Olha, eu tô falando aqui já. Falei, né? A gente fica assim, meu Deus, eu vou me queimar. Não, não se queima. Eu falei, não, eu não vou. E aí, eu acho que todo mundo fica, ai, você fez o firewalking. Aí todo mundo acha que o fogo é o máximo, né? Cara, não é o máximo. E O fogo não é é. o fogo. Fogo E é não fogo. é, né? E não é ele é o fogo. E eu sou eu, entendeu? Eu sou. Eu sou mais, eu consigo. Então, assim, na verdade, o Águia Real, ele serviu para. O Águia Real, Elô, ele como se fosse um DL2. A Heloísa está perguntando. Ah, isso. Ele, depois que você faz o Águia, o DL, você pode fazer um outro treinamento vivencial. Também amo, Rose. E aí a gente faz um outro treinamento que é o DL2, que hoje é chamado de Águia Real, e nele tem uma dinâmica, que é uma dinâmica que é a única que a gente pode falar, né? Porque a gente precisa que vocês vivam intensamente aquilo lá. É o firewalking, que é quando faz um tapete de brasas, e para provar que a gente é maravilhoso, né? Que não pode falar, a gente anda no fogo, anda na brasa, né? Acho que são 11 metros, né, Cris? 9 metros. Né? 10 metros, 9 metros, uma coisa assim. Podia ser 11, Cris. Hoje eu digo É. para você que podia ser 11. Podia. Na verdade, o que que acontece? O treinamento, o Águia Real é um treinamento de alta performance. O DL é um treinamento que mexe com as emoções, onde você identifica comportamentos e já sai de lá com comportamentos alterados. Né? Vai aprender a lidar com as emoções e altera comportamento. O Águia, ele é um treinamento muito mais reflexível, onde você vai pegar esse herói que você descobriu no DL e vai colocar ele efetivamente para a batalha. Na batalha. Então você vai realmente passar num tapete de brasas de 9 metros, você não vai se queimar, porque a brasa é preparada cientificamente, fisicamente, para ela não te queimar. Agora, se você parar em cima, ela vai queimar, claro que ela vai. Mas não é simplesmente passar num tapete de brasas. Né? Você vai criar um estado interno antes de você passar no tapete e depois você vai conquistar alguma coisa no final. Então, essa estrutura, ela cria um novo caminho neurológico em você. Então, você acredita o quê? Qual é a sua crença? Fogo queima. Logo, eu não vou passar. E a partir do momento que você passa pelo caminho de brasas e vê que você não se queimou, a palavra impossível você retira do dicionário. Não existe mais. E aí o impossível passa a não funcionar mais para você. Mas como a Fernanda mesmo disse, o fogo é apenas um detalhe dentro do treinamento, né? Detalhe. E a gente lá, a gente se sente poderoso, né? Outras vezes, algumas das dinâmicas, né? Mas realmente o Águia, ele é bem introspectivo, ele é bem impactante, né? Ele mexe lá com as fibras da gente. Mas vamos lá, agora nós vamos entrar num assunto bem mais interessante, né? Assim, mais profundo. Vamos falar um pouquinho aí do Practitioner. Como é que foi o Practitioner aí? O que você adquiriu de ferramentas? O que você tem utilizado? O que você levou para casa? O que você levou para o trabalho? Como é que é isso aí? Conta pra gente. Então, o Practitioner, ele foi uma experiência maravilhosa, realmente, os melhores dias das nossas vidas, né? É uma experiência maravilhosa, a gente fica lá uma semana, 8 dias, em Atibaia, que é feito o treinamento, o curso, né? Que é um curso onde você Formação. pratica de formação, realmente. E o interessante é você ter a oportunidade de trabalhar tanto como programador como metaprogramador. E a gente lá mesmo, a gente tem
dinâmica que a gente fala sobre associado, dissociado, né? E que lá a gente depois fala assim, caramba, eu estava o tempo todo fazendo uma visão associada e uma visão dissociada, né? A gente faz isso lá o tempo todo quando a gente é programador, então o Neil faz a aplicação da dinâmica, ensina pra gente, né? Faz lá o ensinamento da dinâmica pra gente, e depois a gente se divide em trios e vai fazer isso, né, no hotel. E como programador, onde eu aplico para outra pessoa, e essa pessoa é o sujeito, depois eu como sujeito, e depois eu como metaprogramador, onde eu estou de fora, olhando uma outra pessoa aplicar na outra. E o que tem de maravilhoso nisso? A gente tem todas as visões, a gente tem uma visão associada, onde eu sou o profissional, programador neurolinguístico, né? E que eu estou ali fazendo aquele trabalho. Eu tenho o metaprogramador, aquela visão mais fria, porque quando você está fazendo, você fica meio nervoso, né, na primeira vez. E depois tem, assim, a melhor de todas, que a gente é sujeito lá também, né? Então, a gente se beneficia com o processo. A gente se beneficia com o processo de uma forma maravilhosa. Já sai de lá querendo botar a empresa abaixo, querendo fazer um monte de coisa nova, no bom sentido, né, abaixo, mas fazendo um monte de coisa nova, querendo trabalhar, muita ferramenta. E, assim, uma das ferramentas que eu mais utilizo na empresa é a questão e na minha vida pessoal é o ressignificar. Quando a gente aprendeu a ressignificar lá dentro, eu acho que é muito interessante, né? Em você, não só em mim, mas entender também o ponto de vista do outro. A visão, quando a gente consegue olhar uma situação e a gente está olhando ela de uma forma micro, e a gente, às vezes, você tem que expandir. Eu vi aí um colega colocando expande, né? Então, Renan você colocando expande. O Renan expande. Eu falei, ai, meu Deus. O pessoal tem mais âncorazinhas, né? Que a gente fica na cabeça, começa a vir âncoras que a gente fica louco. Então, assim, eu consegui fazer essa visão de uma mesma situação. Ela micro, quando ela precisa de uma atenção mais focada, né, onde eu preciso resolver aquilo ali, e uma visão macro, onde eu não posso ficar só olhando para aquilo ali, eu tenho que ver várias coisas ao mesmo tempo acontecendo, né? Tem um momento que a gente tem que ser mais mulher, que todo mundo fala, né, que mexe com várias coisas. Então, acho que essa é uma ferramenta que eu utilizo muito, né, de entendimento. Micro e macro. Micro e macro. E também entender sobre as competências, né? Que eu falo muito sobre a competência consciente, inconsciente, entender, né? E qual é a melhor de todas. Eu, às vezes, vou fazer essa dinâmica lá com alguém. Qual é a melhor para você, né? E aí a pessoa vai e fala. Eu falei assim, e a gente explica, né? E não vale aqui, não precisa ficar explicando aqui, a gente não está aqui para isso, mas você explica e a pessoa entende o quanto é importante essa questão, né? O dirigir, vamos colocar assim, é isso fluir, a gente treinar, entender que a gente vai treinar, e a gente daqui a pouco isso vai ficar tão fluido, tão na gente que, por exemplo, hoje aqui eu não precisei ficar como eu ficaria talvez há 4 anos atrás, me preparando para fazer a live com você. Então, tá fluindo, né? Então, é isso que a gente vive. Acho que são as ferramentas que eu mais utilizo. Sem contar a Disney também, que foi para mim muito Estratégia importante. Disney. Estratégia Disney, porque essa eu usei muito, tenho usado muito na empresa. E as pessoas às vezes ficam assim, nossa, mas a Fernanda está mais dissociada, né, de algumas coisas, mas a estratégia Disney, ela mostra pra gente aonde a gente quer colocar, onde a gente tem que colocar cada pessoa. Quem é aquela pessoa que vai estar planejando, quem é aquela que é o criativo, quem é, né, que a gente usa isso também no coaching, né? Mas isso me fez trabalhar a empresa, olhar para a empresa, para o meu trabalho de uma forma diferente também. É muito interessante, né? Porque quando você, às vezes, aplica uma técnica da estratégia Disney, quando você pensa no sonho, você até fala, cara, será que eu consigo mesmo esse sonho? Será que esse sonho é realizável? Porque o nosso inconsciente, né, ele trabalha muito em cima daquilo que, na verdade, o nosso consciente, ele trabalha muito em cima da razão. E aí, quando a gente pensa numa coisa que não é nossa, que ainda não existe, normalmente vem os sabotadores, né? Não, você não vai conseguir isso, aquilo. E quando você passa pela estratégia, você começa a perceber várias saídas que até então você não percebia. E aí você vê que você pode muito mais além do que você imaginava, né? E isso traz pra gente uma autoestima muito grande. Você se sente fortalecido, você vê que você pode mais.
Então, são várias técnicas dentro da PNL que faz com que a gente traga esse equilíbrio para a gente, traga esse consolo de que a gente pode atingir metas maiores sim, e a gente vai se limitando. Né? A gente acaba se limitando muito em cima de situações que é o nosso corriqueiro. Mas por que não pensar maior? Por que a gente não merece ter mais? E a gente merece, e a gente pode. E quando você coloca isso para várias pessoas, às vezes até avaliarem, você vai ver que pessoas que pensam diferente, têm crenças diferentes, mostram para você que você pode sim, que você é capaz. Então isso aí é muito interessante. Mas, vamos lá. E essa estrada? Como é que é essa estrada para você de autoconhecimento, de evolução, o que tem trazido aí de benefícios? O que você pode dar de dicas aí para gente? Então, além desses treinamentos que eu fiz o Respire também, né? Que foi aqui, ainda estava sendo feito aqui no... Você fez o Respire também, é verdade, no Palmier, né? Fiz o Respire no Palmier. E fiz o coaching, né? Também fiz a formação em coaching, que também agregou muito. Acho que tudo que tem, a gente tem que saber dosar e entender como é feito. Acho que assim, eu super indico as pessoas a fazerem qualquer treinamento, é sempre bom, mas tem que ser visto no instituto que você vai fazer. Então, assim, eu estou aqui fazendo, eu sei que a gente não está aqui pelo INEX, mas você representa o INEX, então eu acho que tudo que é feito lá é com muita seriedade, muita competência. Então, eu indico por conta desse trabalho, né, que é feito, a seriedade com que as coisas são feitas. Então, para mim, eu comecei com DL, falando da minha trilha. Fiz o DL, fiz o Águia Real, aí depois eu fiz o coaching, né? Refiz até depois o coaching também. E fui madrinha, fiz o Respire. Né? Como é que foi a sua... Conta aí, conta um pouquinho dessa experiência de ser madrinha. Gente. A madrinha é muito bom, né? Ser madrinha é uma fofura, ser padrinho, madrinha de DL, nossa, assim... eu tava com medo, eu não queria ser madrinha sozinha. Falei, ai meu Deus, eu acho que é tanta responsabilidade, né? Tanta gente. E eu muito, assim, querendo sempre me doar muito e tal. E foi uma experiência incrível, né? Uma oportunidade que o INEX, né? Ele dá para quem já fez o DL, a gente se inscreve. Quem não se inscreveu ainda, a gente não sabe quando vai voltar o DL. A gente espera que volte logo, a gente tá com saudade, né? De muitos abraços quentinhos. E aí... para ser madrinha, gente, eu me inscrevi e fui madrinha sozinha. Foi extremamente, assim, foi uma experiência maravilhosa, onde eu pude verificar tudo aí. Foi muito legal, porque eu tinha acabado de fazer o practitioner. Eu fiz o practitioner e fui madrinha na outra semana. Isso. Foi assim, Eu te dei a notícia lá. Não foi? Verdade. Tava todo mundo... A gente, olha, no practitioner a gente fica bebendo um vinhozinho lá no hotel, né, Cris? A gente tava lá bebendo um vinhozinho, todo mundo de boa. Aí, de repente, a Cris, a gente fazia muita bagunça. Eu vou falar para vocês que a gente fazia muita bagunça gostosa. E a Cris chamou todo mundo do Rio. Todo mundo do Rio aqui, com uma cara de brava. Eu falei assim, meu Deus, o que aconteceu? Que besteira que a gente fez. E ela foi e anunciou, eu estou aqui para informar uma coisa que o pessoal do INEX do Rio mandou avisar. Eu falei assim, pronto, vamos expulsar a gente desse curso. Meu Deus, agora que eu tô gostando, tudo. Aí ela, a Fernanda é a nova madrinha do DL do Rio. Eu falei assim, meu Deus! E eu fiquei louca. E aí saí segunda, basicamente, cheguei em casa, na sexta-feira eu já estava sendo madrinha. E foi uma experiência maravilhosa, porque eu tinha acabado de trabalhar com várias ferramentas no Practitioner, muitas ferramentas, muita prática, eu estava cheia de informação e aí eu pude ser madrinha, vendo como funciona, né, esse mecanismo de quanto zelo que vocês têm pelas pessoas, né? Assim, é uma coisa maravilhosa lá dentro daquele salão. E você vê as coisas acontecendo e você fala assim, não vou me emocionar, não vou, né? Você tá ali junto, é uma experiência maravilhosa ser madrinha, né? E é isso. Foi fantástico, uma visão maravilhosa. E aí, falando que você me perguntou sobre a jornada, depois de ser madrinha, eu me inscrevi até para o Master, né? Não, nesse agora você estava inscrita por Master e acabou que trabalho, né? Não, isso. Eu tive uma reunião, inclusive ia ser ótimo ir para o Master por conta da reunião que eu tinha, só que aí teve um chamado de trabalho e eu não pude participar, mas daqui a pouco eu vou fazer, no próximo.
É isso aí, é isso aí. Então, quando você falou de madrinha, é muito legal a gente lembrar para as pessoas que estão aqui vendo que a madrinha, como você falou, é um presente que o INEX dá para a pessoa depois de um ano e pouco. A pessoa fez o seu treinamento, né? E está no caminho de evolução. Está buscando evolução, está buscando cada vez aprender mais, se aperfeiçoar mais. E aí a gente presenteia a pessoa, ou um casal, ou uma dupla, ou sozinho, de um final de semana de DL, você participar junto com a equipe, não atuando, mas vendo o treinamento pelos olhos da equipe. E é muito interessante, porque depois de um ano e pouco, você para e fica dali olhando o treinamento e vê quanta coisa você já mudou, quantas transformações, né? Quanta coisa você já evoluiu, quantos comportamentos você alterou. E é legal que tem dinâmica até que você não se deu conta. Você às vezes para assim, caramba, eu fiz essa dinâmica mesmo? Porque você às vezes está tão focada numa situação que aquela outra dinâmica às vezes não te chama tanta atenção. E aí quando você vai ser madrinha, você começa a perceber várias mudanças. Eu acho assim muito interessante o fato de ser madrinha. Muito legal isso, é um momento muito legal mesmo. Engraçado, ó, eu tava aqui pensando assim, esqueci de falar um. Aí a Kátia, ó como é que é bom ter águia amiga. Kátia, te amo, saudade. A Kátia tá assim, ó, transformação essencial. Você fez o TE, né? É verdade. E aí, fiz o Transformação Essencial, foi aqui na Barra ano passado, né? Foi ano passado, não foi, Cris? Foi ano passado. Foi. Foi, no finalzinho do ano. E, pô, muito, muito bom. Já a gente fala sobre a pirâmide, né? A escala de níveis neurológicos, e o TE, ele alcança o último nível, né? Nível de transmissão, essencial, né? Isso, então, assim, o que você é, né? Então, assim, você aprende muito e você entende toda a cadeia, né? Onde você tem que modificar cada coisa, né? Começa com ambiente, comportamento. Aí você entende, por exemplo, quando as pessoas falam para você, porque eu sou assim, porque eu tô num lugar dependendo de em tal lugar. Então você entende que ele está ali na escala do nível neurológico do ambiente. Então você sabe o que você pode mudar em você, onde está, você consegue entender um pouco mais, por mais que no practitioner a gente passe tudo isso, né, mas a gente consegue compreender de uma maneira mais profunda todos os níveis neurológicos, e você consegue, vendo esses níveis neurológicos, entender aonde você pode ali estar alterando alguma situação, onde você pode estar ressignificando, modelando alguma situação para que você ressignifique, você mude uma crença, você entenda os seus valores. Então, assim, foi realmente um curso, uma formação muito interessante, e que a Kátia me lembrou que fez uma dinâmica maravilhosa, né, Kátia, comigo. Beijo. Ai, que legal. O Transformação Essencial, você vai ao nível de transmissão, de essência, né? Algumas pessoas acham que é o nível espiritual, outra de essência, de transmissão, isso aí não importa, mas é um nível além do nível de crenças e valores. Você vai acima. E você vai se ver como essência. É um prazer enorme quando você chega no estado essencial, porque você passa pelo exercício chamado Core Transformation. Você vai... amor, só pra falar, tá? Muito show, né? E é assim, né? E outra coisa que eu acho fundamental dentro do Transformação Essencial são as linhas do tempo que a gente faz. A gente trabalha muito o exercício de linha do tempo e a gente aperfeiçoa a nossa missão, né? A gente vai lá atrás para descobrir quem foi que trouxe essa missão para a gente, né? Para os nossos pais, nossos avós. Então, é um treinamento muito profundo e de muita emoção. Eu acho ele mexe muito com a estrutura da gente. Muito forte. É o que você falou. Mesmo tendo feito practitioner e aprendido todas as técnicas, quando você vai pro Transformação Essencial, você vivencia de uma forma muito mais efetiva a linha do tempo. E você já vai sabendo, né? Você não está naquela parte ainda do practitioner que você fica exercitando. Você vai para lá para praticar, para fazer. Então é muito emocionante você. Grande, né, que fala, né? Briga de cachorro grande que fala, né? Briga de cachorro grande, briga de cachorro grande. Então, nós ainda temos... maravilhosa, foi maravilhoso.
A doutora a Heloísa perguntou sobre o que ela pode fazer na pandemia, se a gente pode dar uma ajuda para ela, alguma coisa com PNL, alguma coisa, a gente pode falar? Então, vamos lá, boa pergunta. O que a gente tem feito com a pandemia? Porque a pandemia, ela tem feito com que a gente se depare com comportamentos nossos, que a gente às vezes achava que não podia mudar e a gente está tendo que mudar, porque a gente está tendo que efetivamente se adaptar a situações que até então a gente achou. Criar novos hábitos, que é onde eu ia chegar. Então, é buscar se fortalecer da melhor forma possível com pensamentos positivos, né? Porque o negativo ele está assolando a gente a todo tempo e isso é muito forte dentro da PNL. A PNL mostra pra gente que o que a gente repete vira verdade e vai para o nosso inconsciente. Então, se eu acredito que eu não posso ou que aquilo vai me afetar, realmente vai acabar afetando porque é uma crença minha. Então, eu crio todo um clima para que aquilo aconteça. Agora, se eu posso escolher o que eu posso pensar, por que não pensar em coisas positivas? Por que não pensar que eu vou sair dessa bem, né? Vibrar pelas pessoas também de forma positiva. Então, a PNL, ela traz muito isso pra gente, mudança de estado interno. Existe uma técnica, né? Até que a gente passa uma técnica pequenininha dentro do treinamento dela, que é a hora do baile, que a gente tem o baile, que a gente vê que a gente tem o poder com a PNL de mudar o nosso estado interno. Ontem até o Flávio... Né? Ontem até o Flávio falou isso, que no Águia Real a Fabiana fala, vocês vão ter um controle remoto, porque você pode ancorar, né? Você pode ancorar, lembrar de um momento seu onde você foi muito feliz, trazer aquele momento para você, criar uma âncora e resgatar toda aquela sensação de felicidade, de alegria, de força, seja do que for. Então a PNL, ela traz muito esse recurso pra gente, e de uma forma prática. O recurso da ancoragem, eu utilizo ele muito, né? O que é a âncora? É ali onde você, para as pessoas que não sabem, é um gesto, alguma coisa que te faça lembrar de algum momento em que você determinada situação, que aconteceu alguma coisa, um momento feliz você pode ancorar com gesto, né? Que a gente aprende. Então, assim, eu já tinha uma âncora, já conversei com algumas pessoas sobre isso, e nem era na época da pandemia, que eu tenho muitos sapatos daqueles Scarpin, e eu trabalho de sapatos Scarpin sempre, né? 90% do tempo. E aí, quando eu coloco aquele sapato, eu me torno a Fernanda que trabalha, né? A Fernanda lá do trabalho, que é mais séria e tudo mais. Quando eu chego em casa, é impressionante. Eu não estou tendo dificuldade nenhuma na quarentena, porque eu não entro de sapato em casa, nem na cozinha. O sapato fica do lado de fora, e aí todo mundo já fala, tá vendo, mãe? Você já botaram o sapato para fora. E quando eu toco a campainha da minha casa, quem está aqui já sabe que trabalha comigo ou vem comigo para casa. Quando eu toco, eu falo que é a mamãe que está chegando, né? Eu não tenho a chave da minha casa, aí eu toco a campainha, e quando qualquer pessoa atende, minha sogra, todo mundo, eu vou lá e falo, quem é? A mamãe. Então, assim, eu faço essa âncora para mudar um pouco o meu estado interno. Que legal. É uma forma que eu tive de mudar o meu estado interno. Então, quando eu entro na minha casa, eu toco a campainha e falo que é a mamãe que está chegando. E a gente tem essa chave para poder ligar. E na dinâmica do baile é perfeito. Quando a gente acha que não pode, a gente, né? Não posso falar, mas, né? Então é isso. Porque nós temos 3 tipos de... Nós temos a âncora, né, sinestésica, a visual e a auditiva. E existem âncoras que já são naturais, né? Por exemplo, eu lembro às vezes de um que já foi criado de forma natural. Eu lembro do cheiro de um primeiro namorado que eu tive. Quando eu sinto aquele cheiro, eu remeto àquele namorado, né? Eu posso lembrar de uma música... Né? Às vezes eu posso lembrar de uma música que foi muito importante na minha vida e eu lembrar de uma amiga ou de um ex-namorado. Eu posso também sentir o cheiro do bolo da vovó e me remeter alguma coisa. Aquele carinho da vovó. Só que isso são coisas que acontecem, né, Fernanda, de forma natural. Mas eu posso criar isso de uma forma mecânica. Eu posso trazer esse estado, por exemplo, eu quero lembrar do momento em que minha avó me pegava no colo, me abraçava e eu me sentia a pessoa mais segura do mundo. A gente pode criar essa âncora, a gente pode voltar lá naquele momento, criar uma âncora física, apertar o braço, a mão, a orelha, sei lá, e depois aquela sensação voltar pra gente.
Então, a PNL, né, como a Heloísa perguntou, a PNL ela traz um poder muito grande para a gente de ter uma vida mais plena, de ter uma vida sobre nosso controle. Porque, normalmente, a gente é muito mais controlado pela vida do que controlamos a vida. Então, é trazer esse controle, trazer essa direção para nossas mãos. Então, nesse momento em que a gente está passando agora da pandemia, a gente vê a quantidade de recursos, né, Fernanda, que a gente tem para estar passando de uma forma mais amena e ainda ajudando as pessoas que estão à nossa volta. Então eu vejo muito isso, né? E o que a gente estava falando sobre, vamos falar de pandemia e assim, vamos falar de pergaminho número 1, é o hábito, né? Quando a gente fala, é criar bons hábitos e a gente se tornar escravo deles. Então, é isso, gente. O que a gente pode trazer para todo mundo nesse momento de pandemia faça o hábito que a gente tá lá, eu como enfermeira, a gente lavando a mão, a gente se cuidando, a gente tomando todos os cuidados, é o álcool gel, é a distância. Então, isso já está virando um hábito. Eu tinha um hábito de abraçar todo mundo. Eu abraçava, né? Não tem como, aí. Né? Quem chegou? Minha tudona linda! O Fábio também mandou uma mensagem linda. O Kerry falou aqui, viu? Eu vi você tocando a campainha e falando é a mamãe. ele ouvia. Enfim, e assim, a gente tem que ser escravo mesmo desses hábitos, e eu acho que isso é o que vai ajudar a gente a vencer essa pandemia, né? A gente como ser humano. E eu acho que nisso a PNL ela pode ajudar a gente, sim, né? Em a gente entender que tudo é hábito. Você sabe que eu tinha esquecido que você tem esse lado aí da formação em enfermagem, né? Você tem alguma... Eu sou enfermeira, gente. Eu esqueci disso, é porque eu só vejo você como empresário, eu vejo você com a empresa e não me ligo. Você tem alguma dica, Fernanda, assim, para dar para a gente, com essa estrutura que a gente tem de PNL, mais o que você traz de conhecimento dentro dessa área, do que a gente pode... Eu acho que a mudança de hábito é uma das principais situações, né, o Cris? As pessoas, o brasileiro, ele é um ser humano até que, vamos colocar, eu viajei, né, fui até para a Europa e a gente meio que se espanta, né? Com a mudança cultural. E aí, o brasileiro, ele tem alguns hábitos e outros hábitos ele não tem. Por exemplo, tem em casas, em alguns países, você não entra de sapato. Aqui no Brasil, todo mundo entra de sapato na casa de todo mundo. Isso é um absurdo, né? Então, assim, hoje as pessoas começaram a tirar sapato. Então, se eu mostrar para você o que tem lá na minha varanda, antes de chegar em casa, tem um papel que a Lorena, minha filha maravilhosa, beijo, Lore, te amo. E ela vai lá, ela fez dele também, todo mundo fez, né? Enfim, tem lá para a gente poder borrifar o lisoforme na sola do sapato, deixar o sapato reservado, álcool gel antes de entrar na casa. Se você foi num lugar que precisa, porque eu não posso parar de trabalhar, né? Porque eu sou da área de saúde, o home care está funcionando, o hospital funcionando, todo mundo funcionando. Então, a gente está nessa atendendo, né, pacientes que têm diagnóstico positivo no nosso dia a dia, e eu não posso parar de trabalhar. Então, tira a roupa, né, tira a roupa antes de entrar em casa. Então, entender que você está se protegendo, não está se protegendo só você. Mas eu sou forte, não, mas você tem outras pessoas que dependem de você também. E, eu estou aqui agora nesse ambiente, eu estou falando sem máscara, eu vi você hoje, quando eu mandei um vídeo para você, eu estava de máscara, né? Então, eu ando de máscara o tempo todo. Eu fui para São Paulo com um amigo essa semana, que a gente foi resolver algumas coisas do trabalho, e eu dentro do carro de máscara. Ele disse, não, tá maluca? Só tá eu e você aqui. Eu falei assim, tá, tudo bem, mas eu posso estar sintomática. Então, assim, ter todo o cuidado, porque ele demora um pouquinho, né? Tem uma janela em que os sintomas vão aparecer, e ainda assim você pode estar contaminando outras pessoas, né? Então, acho que PNL pro vírus é hábito. Então, vamos mudar nossos hábitos, vamos lavar as mãos toda hora, não tem álcool, lava a mão. As pessoas falam, porque eu sou meio neurótica, falam, Fernanda, tem um tubo que já criaram para você entrar e se desinfectar todo. É esse tubo que tem que ter na sua cara. Não, calma, gente, não é isso. Então, assim, eu estou num banheiro público, é uma coisa que eu sempre fiz. Se eu estou lavando a mão e não é aquele dispositivo, né? Isso é muito importante, Cris, vou falar aqui. Você vai fazer isso, você lava a mão, pega o papel que é de secar a mão, você vai lá e fecha a torneira, joga fora. Então, tem alguns cuidadinhos que a gente tem que ter, como enfermeira. É verdade. Eu digo que a gente vai sair, né, desse momento da quarentena, da pandemia, com muito mais cuidados, né? A gente vai criar hábitos, a gente está criando hábitos que depois eu acho que vai ser muito difícil a gente perder.
Porque Depois a de gente não esconder, tinha mesmo esse hábito de estar lavando. Você chega do mercado, você tem que estar lavando tudo, tirando as embalagens, lavando tudo. E, na verdade, é o correto, né? Porque a gente está trazendo muitas coisas para dentro de casa. Então, isso vai ter uma mudança muito grande. Fernanda, a gente tem 10 minutos para gente finalizar, agradecer, lembrar de alguma coisa que você acha que seja uma mensagem importante. O que você pode trazer para agregar a essas pessoas que estão aqui hoje? Assim, deu uma galera bem bacana que ficou aí o tempo inteiro vendo a gente. O que você pode trazer de positivo, sabe, com relação à nossa vida pessoal, nossa vida profissional? Deixa aí essa mensagem que vai ser bacana pra gente. Então, vou falar um pouquinho de vida e um pouquinho do momento que a gente está vivendo, que não tem como dissociar muito, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento bem, não posso falar difícil, né? Existe uma palavra diferente para isso, não existe difícil, é um momento desafiador. Então, o que eu posso trazer para vocês é que a gente tem que modificar as palavras que a gente utiliza, como a Cris falou, a gente tem que ser positivo. Não adianta eu falar para você não pensar num elefante de bolinha amarelinha ou amarelo de bola roxa que você vai pensar. Então, é mudança. Vou pensar, né? Todo mundo aí já pensou, né? Todo mundo pensou já num elefante, pelo menos. Então, era para não pensar. Então, assim, ser positivo sempre, como a Cris falou, a gente ressignificar as palavras, utilizar as dificuldades que as pessoas dizem como desafios. Eu estou colocando hoje, no meu ramo de negócio, toda a dificuldade eu estou colocando como um desafio. Eu estou indo para cima, estou trabalhando muito, muito, muito. Quem trabalha comigo sabe que às vezes fico sem tempo, né, de dar atenção para toda a equipe, para todo mundo, mas eu tenho uma cobertura maravilhosa de médicos, de enfermeiros, todo mundo, tá, gente? Fisioterapeuta, recursos humanos, né? Todo mundo que me apoia demais no meu trabalho e que permite que as coisas aconteçam. Então, assim, eu trago para vocês, eu queria trazer para vocês essa possibilidade que a gente tem de se reinventar, né? Então, no momento de pandemia, acho que existe um momento de reflexão que a gente está passando, que é um sentimento, uma emoção nossa, que é a tristeza, ela faz com que a gente consiga ter. É um momento em que a gente pode pensar um pouco mais, ficar mais introspectivo, organizar melhores ideias. É esse momento. E aí você vai tomar uma ação, você vai, a partir de um planejamento, você tomar uma ação. Nada deve ser feito sem cautela, por conta do momento em que a gente está vivendo, né, Cris? Então, com todo o cuidado que a gente precisa ter, mas eu acho que a gente tem como, sim, passar por isso, se reinventar, criar novos hábitos, trabalhar de uma forma diferente, né? Você está se reinventando, né? Cris fazendo live, né? A Cris fazendo live, Fernanda fazendo live, gente, né? Nunca fiz live, então, acho que a gente precisa dentro do nosso meio, mas dentro do meu meio não dá, a gente vai tentar de uma outra forma. Eu acho que a gente tem que passar por isso, porque há uma preocupação muito grande com a economia do país, eu tenho essa preocupação também, né? Então, para quem é do mercado que está vendendo, para quem é da saúde, que ainda tem paciente para atender, ok, mas é pessoa que não pode abrir, que seja o seu bar, que seja qualquer coisa, então existe uma preocupação, mas eu tenho certeza que se todo mundo estiver junto, a gente vai conseguir trabalhar de uma forma melhor. E eu acho que a PNL ela pode nos ajudar nessa questão de ressignificar coisas, de pensar no positivo, de ter novos hábitos, entender que a gente pode mudar um estado. Cara, olha só, se você for ver televisão, cara, você deprime, né? Você deprime, você sai, desliga a televisão, você já vai pro quarto chorar. É mais ou menos isso que está acontecendo. Então, cara, eu preciso me manter informada. Ver a televisão, aí você viu aquilo tudo, tomou um soco no estômago e no coração, tá mal. Mas, cara, se lembre de um momento em que você foi muito forte, das coisas que aconteceram com você, em que você conseguiu, que você foi resistente, que aquilo ali te trouxe uma força, um poder a mais. E você se dote desse poder, se dote desse sentimento, dessa emoção e faça com que seu dia seja melhor. A gente não precisa ficar triste na quarentena, a gente não precisa ficar mal na quarentena, a gente pode ser um pouco mais feliz, não deixar essas coisas chegarem pra gente. Muito bom, é isso aí. A gente tem que realmente, nesse momento, tá o tempo inteiro se reinventando. Não dá pra gente ficar no mesmo padrão que a gente estava, até porque tudo tá mostrando pra gente que tem que ser diferente. Eu tô tendo que me reinventar. Você falou aí de, às vezes, dar um baixo. Hoje eu falei com um amigo que ele é médico, e ele falou muitas coisas, e aí a gente acaba
baixando um pouquinho o padrão. Não vou dizer para você que eu não baixo, claro que eu baixo o meu padrão também. E ao mesmo tempo que a gente baixa o padrão, a gente para e pensa assim, pô, peraí, beleza, já senti isso, senti a tristeza que eu tinha que sentir, mas agora vamos levantar. Vamos Deixa pensar. lá dentro da televisão, gente, por favor. Vamos ouvir uma música alegre, né? Vamos mudar. A gente pode. E outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, cara, liga pra gente, fala com a gente. A equipe está aqui para ajudar. Existem essa corrente grande de amigos. Muitas pessoas que estão aqui nessa live hoje são pessoas que eu tenho certeza que também estão à disposição para bater um papo, para conversar, para trocar uma ideia. Hoje a gente está podendo, tá utilizando. Na verdade, a gente já podia usar o vídeo, né? E a gente pouco usava, mas que a gente use mais o vídeo, para ver mais o rosto das pessoas. Às vezes a gente ficava um tempão sem se ver, né, Fernanda? E com a quarentena acabar, você vai continuar fazendo live? Então é isso, a gente pegar e se fazer de alguma forma útil. Eu acho que é muito importante a gente buscar nesse momento da quarentena ser útil de alguma forma. Além de tudo que a gente está fazendo, o fato da gente ser útil, ele traz para a gente uma alegria interna muito grande, faz com que a gente se fortaleça, faz com que a gente gaste o tempo com algo que realmente vai trazer um significado, não só para a nossa vida, mas para a vida do outro também. Então, vamos nos reinventar, não só no nosso trabalho, mas nos reinventar também nos relacionamentos dentro de casa e com as pessoas que estão aí. Aproximou muito as pessoas dentro de casa, né? Quem está em casa, acaba que você aproxima, porque hoje eu tenho um contato muito franco, eu vou chamar os meus filhos enquanto eu estava em casa no final de semana, um estava na praia, outro na casa de uma amiga, agora ninguém, é todo mundo dentro de casa, né? E não vem, só vê um sol quando vão na varanda, então eles não saem de casa, então hoje eles estão muito mais próximos, então aproveitar esses momentos que a gente tem para viver as coisas que a gente não vivia, né? Acho que é importante. E me surgiu aqui, caramba, eu tô com os meus filhos todos, eu não almocei com eles na mesa, mas porque eles acordam cada um no horário, fica meio louco isso também, né? Mas assim, uma coisa boba que a gente também pode fazer é ter uma comunhão maior, entendeu? Com a nossa família dentro de casa. Acho que a quarentena ela pode proporcionar isso também. Com certeza, com certeza. A gente está mais próximo e descobrindo coisas que até então a gente nem tinha muita noção porque a gente não ficava em casa, né? Trabalhando o dia inteiro. O tempo que a gente tinha era muito curto. Hoje o fato da gente estar ficando mais tempo, a gente está observando mudanças, padrões, comportamentos dentro mesmo de casa que a gente não percebia. Então está sendo muito, muito rico tudo isso, né? Todas as oportunidades. Se a gente souber aproveitar todas essas oportunidades, a gente vai sair muito mais fortalecido desse momento tão adverso, né? Esse momento de desafio, não de dificuldades, mas um momento de desafios. E, com certeza, isso também passará. Né? Com certeza. Passará. Deixa eu falar rapidinho. A gente fez uma ambiência, quem fez foi o Júnior, o Mito, não sei se ele está aí vendo a gente. Antes dele sair de férias, foi quando começou isso tudo. Gente, olha que coisa boa é você ter gente da equipe que fez o DL. Olha que coisa. A gente fez uma dinâmica, que é a ambiência, que a gente toda segunda-feira reúne a equipe inteira. E aí a gente, antes quem fazia era o gestor só. E aí a gente começou a responsabilizar a equipe. Não, quem vai fazer cada dia, cada semana vai ser um membro da equipe, né? Sei lá, 50 pessoas, uma vez por ano a pessoa vai fazer dinâmica. E antes de sair de férias, ele fez essa dinâmica do tudo passará. Isso passará, né? Tudo passará. E aí ele fez essa dinâmica e no outro dia eu cheguei assim meio no trabalho, aprendi a dar bom dia, né? Depois de também muito tempo dele me trouxe isso. A importância do contato, de dar bom dia para todo mundo, de dar bom dia para meu filho, para minha filha, perguntar como foi o dia, enfim, rapidinho. E aí ele no finalzinho dessa dinâmica que ele fez, me passou outro dia, eu cheguei na terça-feira na empresa, e ele colocou em todos, ele assim, o Júnior é desenvolvedor da empresa, faz sistemas e tudo, e ele pegou e teve o trabalho de fazer um bilhetinho, um post-it para todo mundo e colocou em todos os computadores da empresa. Isso também passará. Eu achei aquilo máximo, eu falei, cara, tá vendo? Então, assim, são os benefícios. Isso aí. Obrigada, amor. Está encerrando. Tem 26 segundos. Amanhã o nosso horário é 17h59, porque tem a reunião pós-DL. E quem vai estar aqui conosco amanhã vai ser o Léo Mota, o irmão do Rafael Mota, que é o Léo, um querido nosso.
e ele vai estar com a gente aqui às 17h59. Pessoal, Gente, Cris, beijo enorme para todo mundo. Beijo, Fernanda. Tá? Obrigada, eu que te agradeço. Pelo convite, obrigada por todo mundo que participou aqui com a